Me voici. O que você quer de mim? O último capítulo do livro Cosette. Claro, é justo. Capítulo 9. Clausura. Cosette, no convento, continua a se calar. Cosette acreditava que era naturalmente a filha de Jean Valjean. Do resto, não sabendo de nada, ela não podia nada dizer. E depois, em todo caso, ela não diria nada. Nós acabamos de observar, nada faz calar as crianças como a infelicidade. Cosette sofreu tanto que temia tudo, mesmo falar, mesmo respirar. Uma só palavra poderia fazer rolar sobre ela uma avalanche. Ela apenas começou a sentir-se segura depois de estar em companhia de Jean Valjean. Ela se acostuma rápido ao convento. Só que ela sentia falta de Catherine, mas não ousava dizer nada. Uma vez, ela disse a Jean Valjean: Pai, se eu soubesse, a teria trazido. Cosette, tornando-se pensionista do convento, pegou o hábito das alunas da casa. Jean Valjean obteve a permissão de recuperar as roupas que ela vestia. Era esse mesmo vestido de luto que ela vestiu para sair da casa dos Thénardier. Ele não estava usado. Então, Jean Valjean o guardou. Guardou o vestido, as meias de lã e os sapatos em uma pequena mala que conseguiu, acrescentando dentro cânfora e outros aromáticos que abundavam no convento. O Père Fauchelevent, outra que essa glória que nós te contamos e que ele ignora, foi recompensado por sua boa ação. Ele foi bem-aventurado. E depois, teve menos trabalho, porque o compartilhava. Enfim, como ele gostava muito de tabaco, ele encontrou na presença de Madeleine essa vantagem, que ele usou mais do que antes e de uma maneira infinitamente voluptuosa, sendo Madeleine que o comprava. As religiosas não adotaram esse nome ultime. Elas o chamavam o outro Fauvent. Se essas santas filhas tivessem um pouco do olhar de Javert, elas teriam acabado por perceber que quando havia uma compra para ser feita fora do convento, era sempre o mais velho Fauchelevent, o velho, o enfermo, o manco, que saía, e jamais o outro Fauvent, que estava em plena saúde e força. Mas elas tinham os olhos sempre fixados em Deus e não sabiam espionar. Ou elas estariam ocupadas a vigiarem-se entre elas e não faziam atenção a esses detalhes. No resto, Jean Valjean fez bem de ter mantido seu raciocínio e não ter saído por onde entrou. Javert manteve o local
em observação e vigiado por mais de um mês. Esse convento era para João Valjean como uma ilha cercada por abismos. Esses 4 muros eram agora o mundo dele. Ele via bastante céu para sentir-se sereno e bastante Cosette para sentir-se feliz. Uma vida encantadora recomeça para ele. Ele morava com Fauchelevent na barraca do fundo do jardim. Esse casebre construído em gesso, que existia ainda em 1845, era composto, como já sabemos, de 3 quartos, sem móveis, tendo só os muros. João Valjean trabalhava todo dia no jardim e ele era muito útil. Ele havia sido, como já dito, podador. Mas ele encontrou-se como jardineiro. Nós vamos nos lembrar que ele conhecia todo tipo de receitas e segredos para a cultura. E ele tirou proveito disso. Quase todas as árvores do pomar eram selvagens. Ele transplantou e elas deram frutos excelentes. Cosette tinha o direito de o visitar 1 hora por dia. Na hora fixada, ela corria para a barraca. Quando ela entrava, a enchia de paraíso. João Valjean florescia e sentia sua felicidade crescer com a felicidade de Cosette. A alegria que nós inspiramos tem isso de encantador, que, longe de desaparecer como todo reflexo, ela nos torna radiantes. Nas horas de recreação, João Valjean a olhava de longe. Cosette brincava e corria, e ele distinguia no ar o seu riso entre os outros. Porque agora Cosette ria. E mesmo a aparência dela havia mudado. A sombra desapareceu. O riso é sol. Ele expulsa o inverno do rosto humano. Cosette continuava feia, mas tornava-se encantadora. Ela dizia coisas bem razoáveis com sua voz infantil. A recreação terminada, quando Cosette entrava, João Valjean observava a janela de sua classe e à noite ele observava a janela de seu dormitório. Do resto, Deus tem suas vias. O convento, como Cosette, colaborou para manter e completar, dentro de João Valjean, a obra do bispo. É certo que um dos lados da virtude termina em orgulho. Existe aí uma ponte construída pelo diabo. João Valjean estava sem ter conhecimento muito próximo dessa ponte. No momento que a providência o jogou nesse convento do Petit-Picpus. Tanto que ele se comparava com o bispo, ele achava-se indigno e foi humilde. Mas, depois de um tempo, ele começou a se comparar com os homens.
e o orgulho nasceu. Quem sabe se ele não teria voltado ao ódio? O convento o parou nessa descida. Era o segundo lugar de cativeiro que ele via. Em sua juventude, naquilo que foi para ele o começo de sua vida, e mais tarde, ainda recente, ele viu um outro, um lugar horrível, com severidades que pareciam a iniquidade da justiça e o crime da lei. Hoje, depois da prisão, ele via a clausura e sonhava que ele fez parte da prisão e que ele era hoje, por assim dizer, espectador da clausura. Ele os confrontava em pensamento com ansiedade. Algumas vezes ele se acotovelava em sua pioche e descia lentamente na espiral sem fundo do delírio. Ele lembrava de seus antigos companheiros, como eles eram miseráveis. Eles levantavam na aurora e trabalhavam até a noite. Tinham apenas o sono. Eles deitavam sobre uma cama de acampamento com colchões de 2 polegadas em salas que só eram aquecidas nos meses rudes do inverno. Eles vestiam horríveis casacas vermelhas. Era permitido, por graça, que usassem uma calça de tela nos grandes calores e uma manta de lã sobre as costas nos grandes frios. Eles não bebem vinho e não comem carne. Eles vivem, mas não têm nome, chamados por números, baixando os olhos, baixando a voz, os cabelos raspados, sob o bastão e mergulhados na vergonha. Depois, seu espírito recaía sobre os seres que ele tinha diante dos olhos. Esses seres viviam também com olhos baixados, a voz baixa, não na vergonha, mas no meio das provocações do mundo. Eles também viram o seu nome entre os homens desaparecerem. Eles só existem para os chamados austeros. Eles não comem carne, não bebem vinho. Às vezes ficam até a noite sem comerem nada. Eles estavam vestidos não de casacas vermelhas, mas de sudários pretos de lã, pesados no verão, ligeiros no inverno, sem mesmo ter, conforme a estação, a opção da vestimenta de tela e o sobretudo de lã. E elas usavam durante 6 meses por ano camisas de serge que as provocava febre. Eles moravam em celas, onde não acendiam jamais o fogo. Eles tinham colchões feitos de palha e eles não tinham nem o sono. Todas as noites após um dia de labor,
Era preciso, no meio daquele soninho profundo, no momento em que elas dormiam e apenas chegavam a se aquecer, acordar, levantar-se e ir rezar em uma capela gelada e sombria, de joelhos sobre a pedra. Em certos dias, era necessário a cada um desses seres, por vez, ficarem 12 horas seguidas ajoelhados ou prostrados, com os braços em cruz. Os outros eram homens. Esses são mulheres. De um lado a bandidagem, a fraude, o dolo, a violência, o homicídio. Eram bandidos, falsários, envenenadores, assassinos, parricidas. Elas não fizeram nada. De fato, uma só coisa: a inocência. A inocência perfeita, quase elevada, em um mistério de assunção, estando na terra pela virtude e já tendo atingido o céu pela santidade, 2 lugares de escravidão. Mas no primeiro, a liberdade é possível. Existe um limite legal e também a fuga. No segundo, a perpetuidade. No primeiro, amarrados por correntes. No segundo, pela fé. O que exala o primeiro? Uma imensa maldição. O que sai do segundo? Bênção e amor. Nesses 2 lugares tão parecidos e tão diferentes, essas 2 espécies de seres cumpriam a mesma obra, a expiação. João Valjean compreendia bem a primeira, a expiação por si mesmo, a expiação pessoal. Mas ele não compreendia a segunda, essa dessas criaturas sem faltas e sem podridão. E ele se perguntava estarrecido: expiação de quê? Qual expiação? Uma voz responde em sua consciência: a maior das generosidades humanas, a expiação pelo outro. Aqui, toda teoria pessoal é reservada. Nós só somos narradores. É do ponto de vista de João Valjean que nós nos colocamos e traduzimos suas impressões. Ele tinha diante dos olhos o cume sublime da abnegação, o cimo da virtude possível, a inocência que perdoa aos homens suas faltas e as expia também. O amor da humanidade abismado no amor de Deus. Mas continuam distintos e suplicam. Doces seres frágeis, tendo a miséria desses que foram punidos e o sorriso daqueles que foram recompensados. E se ele recordasse
que ousou reclamar. Às vezes, no meio da noite, ele levantava para ir escutar o canto, reconhecendo que essas criaturas inocentes e atemorizadas por tantas severidades, e ele sentia-se frio, ele sentia um frio nas veias, pensando que esses que estão sendo punidos não elevam a voz para o céu, a não ser para blasfemar, e que ele, miserável, mostrou os punhos para Deus, coisa que bate e o faz acreditar profundamente como um advertimento à voz baixa da providência, ela mesma, que todos os esforços, a escalada que ele fez para fugir do outro, ele também fez para entrar nesse. Seria um sinal de seu destino? Às vezes, no crepúsculo, quando o jardim ficava deserto, ouvíamos de joelhos, no meio da calçada da capela, diante da janela por onde ele olhou na noite de sua chegada, diante do lugar onde a irmã estaria prostrada. Assim, ele ficava de frente para ela e rezava. Ele não ousava ajoelhar-se diante de Deus diretamente. Tudo que o cercava, esse jardim passível, essas flores perfumadas, essas crianças felizes, esses gritinhos de alegria, essas mulheres graves e simples, essa clausura silenciosa, o penetravam lentamente e pouco a pouco sua alma foi sendo composta de silêncio da clausura, do perfume das flores, da paz desse jardim, da simplicidade dessas mulheres e da alegria dessas crianças. Depois, ele pensou que foram duas casas de Deus que o acolheram em duas situações críticas de sua vida. A primeira, quando todas as portas se fecharam e a humanidade o rejeitou. A segunda, no momento onde a sociedade voltou a persegui-lo e a prisão abriu suas portas. Todo o seu coração se fundia em gratidão e ele amava mais e mais. Vários anos passaram-se assim. Cosette crescia. E esse é o final. Bom, não pude colocar o vídeo ontem, porque quando eu estava terminando de gravar, já essa última partezinha, a bateria acabou. E esperando a bateria carregar, eu dormi,
porque já era 1 hora da manhã. Então peço desculpas, mas hoje é a primeira coisa que eu estou fazendo ao acordar, sacrificando até o meu cafezinho por você, para que você tome o seu cafezinho ouvindo o final desse livro. Uma outra coisa que eu tenho para dizer é que a primavera chegou, chegou com avanço e já está praticamente instalada. E, nesse momento, todas as pessoas querem o seu pequeno pedaço de natureza para serem felizes. E eu sou uma dessas humildes pessoas que proporcionam lugares de paz aos outros. Ah, eu tenho muito orgulho de mim por isso. Até porque os meus lugares de paz são pequenos paraísos construídos com a minha alma. E as pessoas sentem isso quando entram dentro deles. Então, a minha pessoa é solicitada. E essas pessoas que já estão acostumadas com as minhas mãozinhas cuidando de suas plantinhas, começam a me solicitar. Então eu vou ter que reduzir os capítulos. Nós vamos ter 3 capítulos por semana. Desculpa interromper o teu café da manhã. Eu espero que você tenha gostado do final dessa história, que você tenha aprendido alguma coisa com esse livro e que você passe um lindo final de semana. Grande beijo. Até a semana que vem.